Bom dia, amigos. Está no ar a sua edição de quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Durante a noite, a Rússia lançou 2 mísseis hipersônicos Tsirskan e os dois foram abatidos, 11 mísseis balísticos de Iskander MS-400, apenas 4 abatidos, 24 mísseis de cruzeiro KH-101, todos os 24 abatidos, 2 mísseis de aviação KH-59, ambos abatidos, e 420 drones, dos quais 374 foram abatidos, segundo informou a Força Aérea da Ucrânia. Mapa da guerra, não temos muita coisa. Aqui de Moscou, uma reunião trilateral sobre resolução do conflito ucraniano, envolvendo Moscou, Washington e Kiev, foi adiada para o início de março. O local está sendo definido, disse uma fonte da agência TASS. E aqui, explosões e incêndios foram relatados na fábrica de produtos químicos em Dorogobush, na região de Smolensk. Tem até essa foto. E no mesmo local, 7 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em consequência de explosões naquela fábrica que eu disse, de produtos químicos de Dorogobush, na região de Smolensk. Não vamos perder tempo, porque eu tenho que pegar uma estrada. Vamos às baixas. Foram 1.360 soldados, 3 tanques, 0 blindados, nenhum blindado de transporte, 25 peças de artilharia, 4 lançadores múltiplos de foguete, 681, 681 UAVs, 93 veículos de transporte de logística. Após a vinheta, as notícias do dia. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Zelensky está dizendo: houve ataques precisos com mísseis Flamingo a uma distância de 1.400 quilômetros. A quantidade vai aumentar. Isso depende de verba e de certos componentes. E dependendo da quantidade, teremos mais ataques bem-sucedidos. Não gostaria de dizer quantos Flamingo foram usados dessa vez, em que quantidade, mas gostaria de dizer que, embora tenha havido algumas interceptações pela defesa aérea russa, muitas outras não foram interceptadas e atingiram seus alvos com precisão. Mas o mais importante é que todos os mísseis lançados atingiram seus destinos. A França transfere lote recorde de bombas aéreas guiadas AASM Hammer para a Ucrânia, informa a RBC. Ucrânia com base na assessoria de imprensa do Ministério da Defesa. Aquilo que informamos ontem. Washington insatisfeito com ataques ucranianos em Novorossiysk, emitir um protesto diplomático à Ucrânia devido a esses ataques no porto de Novorossiysk, que afetaram os interesses econômicos americanos, afirmou a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olha Stefanishina. Segundo ela, o Departamento de Estado indicou que os ataques impactaram os investimentos americanos no Cazaquistão. Ouvimos do Departamento de Estado que deveríamos nos abster de atacar interesses americanos, observou. A questão não era uma proibição geral de ataques contra a infraestrutura militar ou energética russa, mas especificamente casos em que os interesses dos Estados Unidos são afetados. Levamos isso em consideração, enfatizou a diplomata. A Croácia não é fácil, não. Eles gostam de briga. A Croácia rejeitou categoricamente a pressão europeia para permitir a passagem de um petroleiro russo pelo seu território rumo à Hungria e à Eslováquia. Acabou-se o tempo em que apenas a França e a Alemanha tomavam decisões na Europa e na União Europeia. A Croácia não vai virar as costas
à Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, deteve o comandante de logística da Força Aérea e o chefe do departamento do SBU na região de Zitomir por suborno no valor de $320 mil. Segundo a investigação, eles organizaram o desvio de fundos destinado à construção de estruturas de proteção para aeródromos. Eu acho que esse tipo de caso, em tempo de guerra, era caso para fuzilamento ou forca, não apenas prisão. Tinha que dar o exemplo, porque assim, quem tem mania de roubar, para. Mariana Betsa rapidamente colocou esse palhaço russo em seu devido lugar. Você não é ucraniano e não deveria fingir que é. A Ucrânia nunca será uma nação com a Rússia. É um Estado europeu livre contra o qual a Federação Russa está travando uma agressão. Nightmare V3 da Air Legion é um interceptador cinético de alta velocidade projetado para neutralizar o UAVs de ataque de classe 2. A empresa relatou sucesso operacional na Ucrânia. Registrado em 14 de outubro de 2025, perto de Visokopilya, confirma a interceptação do alvo Shahed 136, distância de 9,2 km, altitude 411 metros. Testes realizados com nossos parceiros ucranianos de P&D, o projeto Odin, velocidade máxima 280 a 300 km por hora, alcance de 20 km. 14 empresas da indústria russa de helicópteros não enfrentam restrições de nenhum país da coalizão de sanções. 4 anos após o início da guerra em grande escala, informou a inteligência militar ucraniana em 24 de fevereiro. A agência de inteligência, HUR, publicou dados sobre 34 empresas do grupo Russian Helicopters, controlado pela Rostec. Entre as não sancionadas estão JSC VR Service, que realiza a revisão geral dos helicópteros KA-52 e Mi-8. A VR Foundry Production, que funde peças de magnésio e alumínio. E a Ulan-Ude Blade Plant, que fabrica pás de rotor para todas as variantes do Mi-8. Então, dessas 14, 5 estão sujeitas a sanções apenas da Ucrânia. As 9 restantes não possuem sanções de nenhum país. A HUR, argumenta que as versões civis e militares dos helicópteros, particularmente Mi-8, são altamente intercambiáveis, o que significa que sancionar apenas os produtores militares deixa intactas as cadeias de suprimento críticas. Ora, bodega. Os helicópteros são iguais. O que muda é a cor e o interior. Motor, lâmina, não sei o quê. Quer dizer, sanciona o helicóptero civil, o militar, mas deixa o civil solto. Então, não muda nada. A Alemanha apresenta o sistema de mísseis de defesa aérea Iris-T SLMX, com alcance de 100 km para desafiar o Patriot americano. Tomara que consigam mesmo, que assim para essa toda dependência. Uma escultura extremamente realista de Putin foi exibida pelas ruas de Varsóvia. Uma ação ocorreu no centro de Varsóvia para marcar o 4º aniversário da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. A iniciativa, Euromaiden Varsóvia, levou às ruas uma representação de 3 metros de altura do ditador. A obra foi criada pelo escultor lituano Martynas Gaubas. Os organizadores declararam: Varsóvia viu o imperialismo russo em sua forma mais simples e, ao mesmo tempo, surpreendentemente explícita. Aqui temos 2 vídeos da famosa emboscada a uma coluna russa no cruzamento perto de Ivankiv. Isso no início da invasão, 26 de fevereiro de 2022.
Tem, inclusive, imagens filmadas por uma equipe ucraniana de BMP-1. É muito difícil a gente entender o que passaram principalmente os civis, vendo colunas e colunas de tanques e outros blindados russos entrando em sua terra. Vocês vão ver Kharkiv e outras lembranças daquela época. Eles foram para a rua com bandeiras da Ucrânia, mas foram subjugados. Toda a região ocupada, a força das armas contra civis desarmados, a maioria mulheres, crianças e idosos. Aquilo que eu disse, olha aí, Kupiansk. Kupiansk, 4 anos atrás. Assim foram recebidos os ocupantes russos. Ninguém sequer saiu com uma bandeira russa. Hoje, essa turma toda que ficou na região ocupada é proibido até de falar ucraniano. A Ucrânia inaugurou sua primeira fábrica de drones no Reino Unido. A unidade de produção da UKR Spec Systems iniciou suas operações em território britânico, anunciou o embaixador ucraniano Valery Zaluzhny. A fábrica produzirá drones que já foram utilizados na guerra da Ucrânia e comprovaram sua eficácia. O centro de engenharia permanece na Ucrânia. A unidade no Reino Unido tem como objetivo expandir a capacidade de produção e torná-la mais robusta. Dessa forma, as tecnologias militares ucranianas passam a fazer parte do sistema de defesa do Reino Unido. O ex-secretário-geral da OTAN, Rasmussen, afirma categoricamente que a Europa precisa mobilizar tropas para o Ocidente agora. Pelo menos 20 mil soldados e 150 aeronaves. Criar uma zona de segurança para proteger os civis. Não no ano que vem. Não quando for conveniente. Agora. Enviar uma mensagem a Moscou e Washington. Uma mensagem ao mundo. O Deep State relata. Forças russas explodiram uma barragem perto de Zykov para dificultar a logística em direção a Constantinívica. Após destruir uma ponte nos arredores noroeste da cidade, os ocupantes lançaram uma bomba aérea de 3 toneladas, demolindo a barragem. As águas da enchente se espalharam pela área e atingiram a rodovia Druskivka-Constantinívica. O trecho se transformou em um pântano, tornando a passagem impossível por enquanto. A logística não foi completamente interrompida, mas foi significativamente prejudicada. O aumento da atividade inimiga pode indicar preparativos para operações em maior escala na direção de Constantinívica. É um boom bem grande, né? Um tanque russo TOIS é avistado por uma unidade de reconhecimento e artilharia ucraniana explode tudo. 4ª Brigada Mecanizada Pesada. Explodiu grande assim porque devia estar cheio de munição, né? Os russos não aprenderão a se adaptar rapidamente. A Ucrânia, sim. A pesquisa e o desenvolvimento são descentralizados. Não são grandes empresas, mas as próprias unidades inovam e às vezes mudando de tática em questão de horas. Victoria Honcharuk, que deixou o Morgan Stanley na América para voltar para casa e tratar soldados na linha de frente. Deixou o grande Morgan Stanley, uma grande empresa americana, gigante, para voltar para casa e tratar soldados na linha de frente. Zelensky promoveu Denis Redis Prokopenko a general de brigada. Então, parabéns pela merecida promoção. Ursula von der Leyen, da União Europeia, falou na Ucrânia.
Permitam-me detalhar 3 maneiras pelas quais nosso apoio será mantido e reforçado. A primeira é o empréstimo da União Europeia de 90 bilhões de euros para dar à Ucrânia a força de um porco-espinho de aço, indigestível para potenciais invasores. Como o presidente do Conselho também afirmou, esse empréstimo foi acordado pelos 27 chefes de Estado e de governo do Conselho Europeu. Eles deram sua palavra e essa palavra não pode ser quebrada. Portanto, cumpriremos esse empréstimo de uma forma ou de outra. Deixe-me ser bem clara. Temos diferentes opções e vamos utilizá-las. Agora, vejamos o empréstimo em si. A primeira prioridade do empréstimo porco-espinho é atender às suas necessidades de defesa mais urgentes. Eles ajudarão na aquisição, produção, desenvolvimento e segurança de equipamentos de defesa avançados para as bravas forças ucranianas, desde drones a mísseis e munições. O trabalho já começou. Juntamente com as forças ucranianas, identificamos um primeiro pacote, um pacote prioritário. Nosso objetivo é entregá-lo antes da Páscoa. Ele inclui drones e munições. A Dinamarca planeja sediar uma segunda empresa militar ucraniana. A primeira é a Firepoint, que transferirá sua produção de combustível para foguetes para o país. A segunda é a Skyfall, uma conhecida fabricante de diversos tipos de drones, como o amplamente reconhecido drone Vampire. Então, excelente. Diversificando a produção e tornando ela mais segura por estar fora da Ucrânia, que é um país em guerra. A Lituânia vai transferir 30 mísseis para o Sistema Portátil de Defesa Aérea RBS-70 para a Ucrânia, segundo a agência de notícias LRT, citando o ministro da Defesa de Kaunas. Essa é uma arma que a Ucrânia precisa urgentemente e que ajudará a fortalecer sua defesa aérea, disse o ministro. O Brasil utiliza muito esse RBS-70. É sueco. Aceleramos a construção de redes antidrones para proteção contra drones inimigos em áreas da fronteira, afirmou Fedorov. Um adicional de 1 bilhão e 600 mil foi alocado do orçamento para redes antidrone. Em fevereiro, apesar das condições climáticas adversas, 125 quilômetros de estradas foram cobertas e 55 quilômetros de estruturas foram restauradas. Em apenas um mês, aumentamos a velocidade de 5 km por dia em janeiro para 12 km em fevereiro. Isso aumentou significativamente a segurança da movimentação militar e garantiu o funcionamento estável das comunidades na linha de frente. Já em março, planejamos bloquear 20 km de estradas por dia. Até o final do ano, planejamos equipar mais de 4.000 km de rodovias com proteção antidrone. Ao mesmo tempo, estamos acelerando a construção de fortificações nas regiões de Kharkiv, Sumy e Chernihiv, para garantir a estabilidade da defesa e a eficácia da resposta a ofensiva inimigas. Questionado sobre como a guerra o mudou, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse: uma pessoa sem amigos. Não com parceiros, grandes parceiros, mas você entende o que quero dizer. Não tenho tempo para amigos ou para amizades. Não sei. Mais velho, mais sábio. Também tenho prós e contras, como todo mundo. Zelensky disse uma reunião substancial e proveitosa com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store. Hoje conversamos sobre a continuidade do nosso trabalho conjunto e sobre a construção de uma parceria estratégica. Na verdade, já atingimos esse nível. Discutimos alguma dessas perspectivas na área de energia. Isso é o que nos fortalecerá. Os ministros de energia dos nossos países se pronunciarão hoje e haverá um acordo correspondente sobre cooperação energética. A vice-ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, Mariana Betsa, discursou na 11ª Sessão Especial de Emergência na Assembleia Geral da ONU.
disse ela, nenhum país na história moderna sofreu um ataque de tamanha gravidade, escala, magnitude e duração. A guerra de agressão da Rússia destruiu a paz na Europa e em todo o mundo, atingindo o próprio cerne da Carta da ONU e os princípios fundamentais do direito internacional. Soberania, integridade territorial e não uso da força. A guerra de agressão da Rússia é de natureza imperial e neocolonial. O que a Rússia, o Kremlin, quer é dividir o mundo em esferas de influência e transformar a Ucrânia em um satélite. A Rússia não terá sucesso. A Rússia calculou mal em 2014, quando iniciou sua agressão contra a Ucrânia, pensando que a Ucrânia entraria em colapso. A Rússia calculou mal em 2022, quando iniciou sua invasão em grande escala, pensando que a Ucrânia entraria em colapso. E a Rússia calcula mal agora, em fevereiro de 2026, pensando que está apostando no tempo e que a Ucrânia entrará em colapso. A Ucrânia resiste e se defende, e não estamos sozinhos. No entanto, apesar dos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos e apoiados pela Europa, a Rússia continua a demonstrar que não há qualquer vontade genuína de cessar essa agressão. Esses 4 anos representaram um custo imenso e trágico para a Ucrânia e para o povo ucraniano. Incapaz de atingir os seus objetivos estratégicos na frente de batalha, a Rússia prosseguiu com ataques em larga escala contra civis, crianças, edifícios residenciais, bombardeando escolas, jardins da infância e infraestruturas críticas. As cidades ucranianas são alvo de ataques diários em larga escala, com mísseis e drones. Cidades inteiras, Mariupol, Bakhmut, Avdiivka e muitas outras foram apagadas do mapa. As infraestruturas energéticas têm sido alvo de ataques deliberados e repetidos, especialmente durante o rigoroso inverno ucraniano. A Rússia transformou o inverno na sua arma, atacando centrais elétricas e rede de distribuição de energia, com o objetivo explícito de deixar os civis sem eletricidade, aquecimento e água em temperaturas congelantes. Igor Girkin está preso no Donbás. Não porque ele derrubou um avião comercial, né, e foi condenado pelo Tribunal Internacional, não. Ele está preso porque ele tentou concorrer à eleição contra o Putin e aí Putin prende todo mundo que é de oposição. Mas ele preso continua escrevendo cartas. A última carta dele é a seguinte: oficialmente passaram-se 4 anos desde o lançamento da chamada Operação Militar Especial. Chegamos a essa data significativa com resultados extremamente negativos. Em termos de perspectivas de vitória, nos encontramos agora numa situação muito pior do que há 4 anos atrás. Portanto, infelizmente, não há nada a comemorar. Os parabéns pertencem apenas aos nossos queridos líderes que levaram a situação a esse ponto. A liderança do Estado-Maior, a antiga liderança do Ministério da Defesa, a liderança do Serviço Federal de Segurança e outras agências responsáveis pela preparação dessa chamada Operação Militar Especial, inclusive do ponto de vista da inteligência. É claro que os principais agradecimentos vão para o nosso comandante supremo, que demonstrou um estilo de liderança excepcional. Um passo para frente, 2 para trás, saltando no mesmo lugar, depois um passo para frente, 2 para trás. É impossível lutar assim. É assim que se perdem guerras. Infelizmente, as nossas perspectivas são bastante desagradáveis, escreveu o antigo líder militar separatista de Donbás, Igor Girkin. Eles falam separatista, mas nunca houve república separatista. Essa é uma técnica que começou com a Transnistria. Então o exército russo vai lá, invade, toma conta e pronto. Começa... aí foi para Chechênia. Chechênia tomou Chechênia inteira, mas foi para Geórgia, foi para o Donbás. É isso aí. Vence como Trump é um idiota, mas precisamos ouvir o que ele vive falando, porque isso importa. Ele é o vice-presidente e
no impedimento do outro, é ele que manda. Vence sobre a Ucrânia. Tenho certeza de que Vladimir Putin tem seus objetivos militares e, obviamente, não interrompeu as mortes, embora o presidente deseje muito que isso aconteça, mas a maneira de resolver isso é continuar a dialogar diplomaticamente. A maneira de interromper as mortes é interromper as mortes, ô idiota. A Ucrânia concordou com o cessar-fogo incondicional que você propôs há quase um ano, mas a Rússia não. E você simplesmente acatou a recusa dele sem nenhuma pressão. Sua versão de diplomacia é pressionar a Ucrânia enquanto permite que a Rússia continue matando. Você é um imbecil, idiota. Também, com o nome de remédio, queria o quê? Antes da invasão em grande escala, no dia 21 de fevereiro, os russos estavam provocando os ucranianos. Telefonavam para restaurantes em Kiev e reservavam mesas para o dia 24 de fevereiro. Agora, deveriam ter reservado jazigos em vez de restaurantes. Eles vão descobrir isso mais tarde. A 106 Divisão russa nunca chegou em Kiev. E as crianças, hein? E as crianças nessa guerra? Quantas morreram? Quantas perderam seus pais, família? Por isso é que não pode se entregar Donbás e nem terra nenhuma, porque essas terras foram regadas com sangue ucraniano e com sangue de muitas crianças. Crianças que tinham uma vida inteira pela frente, mas, por motivos imbecis difíceis de entender, perderam não só o futuro, como a própria vida. Portanto, nunca se esqueça. E também, nunca perdoe. Se render, entregar terras, perdoar, é uma falta de respeito com todos aqueles que sacrificaram e deram a vida pela liberdade desse lindo país. A Polônia descobriu túneis subterrâneos secretos na fronteira com a Bielorrússia, segundo o jornal The Telegraph. A Guarda de Fronteira polonesa já havia descoberto 4 dessas instalações em 2025. De acordo com o tenente-coronel da Guarda de Fronteira, um dos maiores túneis tinha uma estrutura complexa com pilares de concreto para reforçar as paredes. No início, eram criados para fazer contrabando, mas com a guerra tem outra utilidade, né? Odessa e a região circundante estão construindo defesas circulares para se protegerem de possíveis ataques por terra e mar, afirmou o chefe das Forças de Defesa Territorial do Sul. Trincheiras antitanque e outras estruturas de engenharia estão sendo construídas, enquanto a Rússia se refere à cidade como uma cidade russa. Como dissemos, Denis Redis Prokopenko, comandante do 1º Corpo de Exército Azov e herói da Batalha de Mariupol, foi promovido ontem ao posto de general de brigada. Ele tem apenas 34 anos. Comunidades ucranianas de Ossint acabam de publicar um mapa interativo que abrange 6.088 fábricas de defesa russas e expõe dados pessoais de 1.200.000 funcionários, números de passaporte, telefones, e-mails. O banco de dados pode ser filtrado por 16 categorias de produção, de sistemas de mísseis e munições a drones de guerra eletrônica. E cada entrada inclui números de passaportes, telefones e endereços residenciais dos funcionários. Dessas 6.088 empresas, apenas 2.290 estão sujeitas a sanções internacionais. As outras 3.000
798 estão agora expostas, mas intocadas. Os hacktivistas anunciaram que estão oferecendo recompensas por mais vazamentos, acesso à rede e documentos confidenciais do setor de armamentos da Rússia. Amigo, o Trump bloqueou, mas o primeiro-ministro polonês Donald Tusk causa arrepios em Trump ao anunciar a equipe de investigação número 5, uma poderosa força-tarefa criada para investigar o escândalo Epstein. Já que o Departamento de Justiça, apoiador de Trump, não toma nenhuma providência, o resto do mundo está se mobilizando. Não podemos permitir que nenhum dos casos envolvendo abuso de crianças polonesas pela rede de pedófilos e pelo organizador desse círculo satânico, o Sr. Epstein, seja tratado com leviandade, declarou Tusk. O anúncio de Tusk, um conservador, ocorre enquanto o governo Trump se recusa até mesmo a reconhecer que Epstein comandava uma rede de tráfico infantil. A essa altura, é um fato inegável, claramente documentado nos registros. Mas Trump, que é acusado de abuso sexual e estupro nos arquivos, não reconhece essa realidade porque fazê-lo aumentaria a pressão por uma investigação completa. Ele espera desesperadamente que todo esse escândalo simplesmente desapareça. A Polônia está garantindo que isso não aconteça. Tusk afirmou que a possibilidade de haver vítimas polonesas dá ao governo polonês autoridade para analisar minuciosamente os 3 milhões de páginas de documentos, imagens e vídeos divulgados até o momento. Ele apontou especificamente para um grupo de indivíduos da cidade polonesa de Cracóvia que informaram a Epstein que tinham mulheres ou meninas para ele, uma clara indicação de que a Polônia era um ponto central das redes de Epstein. Há mais pistas como essa, disse Tusk. A equipe de investigação número 5 agora prosseguirá com as investigações preliminares sobre um grupo criminoso organizado de natureza internacional. Esse é um desenvolvimento extremamente bem-vindo e exatamente o tipo de trabalho policial que o governo federal dos Estados Unidos deveria estar realizando. Todas as pessoas nos arquivos de Epstein devem ser interrogadas. Assim que as autoridades começarem a investigar esses indícios, mais pistas e evidências poderão surgir. A força-tarefa polonesa é composta por 3 promotores altamente experientes, o que denota um alto nível de prioridade para o governo. Após concluírem a investigação preliminar, será tomada uma decisão sobre a abertura de uma investigação criminal completa. Além disso, o Ministério da Justiça polonês anunciou a criação de uma força-tarefa independente liderada pelo ministro da Justiça Waldemar Żurek para revisar os arquivos de Epstein, sintetizar os dados e apresentar as partes relevantes ao público polonês. É nosso dever fornecer uma explicação confiável e imparcial de todos os aspectos poloneses no chamado caso Epstein, disse Żurek. O Estado polonês deve verificar se crimes ocorreram no território da República da Polônia e se cidadãos poloneses estiveram envolvidos no caso. Eles também solicitarão acesso a todos os materiais confidenciais atualmente em posse do governo americano. Isso é exatamente o que as pessoas vêm exigindo em vão do governo Trump. Finalmente, o mundo está dando um grande passo em direção à justiça. É emocionante ver todas essas cidades nas cores ucranianas. Zelensky agradeceu a todos os amigos. Eu também gosto muito da música, mas não posso tocar por causa de direitos autorais. Ela foi feita em apoio à Ucrânia. Yours Eternally, por U2, Ed Sheeran e Antítila. Então, tá aí, uma bela música feita para a Ucrânia e mais os países com as cores nacionais. Deixa eu sair da frente. Muito bem. A filha de 6 anos
é o principal motivo pelo qual a artilheira Alina assinou seu contrato. Ela quer que a criança cresça em uma Ucrânia livre. É por ela que a Alina se mantém firme e aproveita todas as oportunidades para passar tempo juntas. No Exército, ela buscou deliberadamente uma equipe forte e comandantes competentes, e os encontrou na 43 Brigada de Artilharia Independente, que leva o nome do Hetman Taras Triazilo. Antes cabeleireira e modelo, hoje ela serve na artilharia e opera o obuseiro autopropulsado Archer. Seu próximo objetivo é se tornar comandante de peça de artilharia e, junto com seus camaradas, lutar por seus filhos e por sua pátria. Artilheiro é quem é de artilharia, já expliquei isso. Você pode ser artilheiro de campanha, né? Então, como esse autopropulsado que ela maneja, ou artilheiro antiaéreo, aquela turma que fica não só em picapes com aquelas metralhadoras, como também o pessoal que opera Patriot e todos aqueles mísseis antiaéreos. Tudo isso é artilharia, artilharia de foguete, artilharia antiaérea, artilharia de campanha. Eu, quando comecei a ler a matéria, imaginei que ela fosse artilheira antiaérea. Tivessem alguma dessas metralhadoras na segurança, digamos assim, da retaguarda defendendo as cidades. Mas não. Ela é uma artilheira de um obus autopropulsado, de um Archer. Caramba! Não é fácil, não. É tarefa pesada. Obus 155mm, carregar a granada para lá, carrega para cá. Tem que ter força. Provavelmente ela é apontadora. Vai ficar lá na luneta registrando. Mas, na hora do pesado, todo mundo trabalha. Vejam só, essa é a melhor foto de um soldado ucraniano de fevereiro de 2022. Um capacete Viking. Ele está mostrando que se a Rússia pensou que com aquele monte de tanques e mais um monte de parafernália iria assustar o ucraniano, eu não estou vendo aí ninguém com cara de assustado. Estão partindo para a linha de frente para brigar para valer. Beleza de fotos. Volodymyr Zelensky afirmou ter instruído Yevhen Kimara e Alexander Poklad a expurgar o Serviço de Segurança da Ucrânia daqueles cujos interesses não estejam alinhados com os da Ucrânia. Ele disse que já houve resultados, com prisões efetuadas e veredictos justos esperados. Zelensky conversou por telefone com Trump. Steve Witkoff e Jared Kushner também participaram da conversa. Segundo Zelensky, as partes discutiram os preparativos para as negociações em Genebra e uma reunião subsequente em formato trilateral no início de março. O formato proposto envolveria Kiev, Washington e Moscou. Zelensky afirmou que essa sequência deveria levar a uma reunião de líderes e ajudar a encerrar a guerra. A mídia russa informa que o local da reunião de março ainda está sendo definido. A União Europeia propõe proibição total de petróleo russo após eleições na Hungria, segundo a Reuters. A Comissão Europeia apresentará legislação para uma proibição permanente das importações de petróleo russo em 15 de abril, 3 dias após as eleições parlamentares na Hungria, segundo a Reuters, que cita um documento preliminar e autoridades da UE. De acordo com 2 fontes, essa data foi escolhida para evitar que a proibição do petróleo se torne um tema central na campanha eleitoral húngara. Hungria e Eslováquia, que ainda dependem das importações de petróleo russo, permanecem firmemente contrárias a qualquer proibição. Bruxelas pretende consagrar em lei a suspensão total das importações de petróleo russo, que permaneceria em vigor mesmo que um acordo de paz na Ucrânia leve ao levantamento das sanções da União Europeia contra a Rússia.
A minuta da agenda, obtida pela Reuters, indica que a Comissão Europeia planeja propor a proibição em 15 de abril. A agenda da União Europeia é preliminar e a data ainda pode ser alterada. A Rússia não tem absolutamente nenhuma influência nas decisões soberanas de um Estado-nação independente. Portanto, para mim, não importa se a Rússia concorda ou não, disse Alexander Stubb, presidente da Finlândia. Caramba, esse cara é o máximo. A Ucrânia não se limitou a atingir tanques. Ela desencadeou uma guerra do petróleo entre a Rússia e o Irã. Imagens mostram a defesa aérea ucraniana batendo 3 mísseis de cruzeiro russos KH-101 ao sul de Kiev. Esses mísseis tinham como alvo a infraestrutura energética da cidade, mas foram interceptados antes de entrarem nos limites urbanos. Considerando as 5 interceptações de mísseis Iskander-M anteriores, isso significa que, possivelmente, pela primeira vez na história, todos os mísseis russos que atacaram Kiev foram abatidos. Outro abatido. – 26 de fevereiro de 2022. O capitão Andriy Antikovich, piloto de um Sukhoi 25, conduziu seu avião danificado diretamente contra um comboio inimigo perto de Nova Cracóvica. Ele deu a vida e se tornou um herói, recebendo póstumamente o título de Herói da Ucrânia. Graças a heróis como ele, a Ucrânia permanece de pé e não cairá. O Sukhoi 25, inclusive, é um avião bastante reforçado, tipo o Thunderbolt 2 do americano, mas ele foi atingido, estava caindo, olha lá vai ele caindo, aí já tinha um comboio lá, ele viu o comboio, ele dirigiu o avião para o comboio. Já dei essa notícia, mas não custa reforçar. A hora do martelo, né? Hammer é martelo em inglês. O Ministério da Defesa da Ucrânia informa que a França entregou um grande carregamento de bombas guiadas à ASM Hammer à Ucrânia. O alcance operacional da arma é superior a 70 quilômetros, com erro circular provável de 1 metro. Veja o que poucos sabiam na época da invasão. Em apenas algumas horas, os moradores de Kiev trabalharam incansavelmente para produzir milhares de coquetéis Molotov. Estavam prontos para lutar e venceram. Kiev não caiu. Olha quantos. A primeira fábrica de defesa ucraniana está começando a operar no Reino Unido. Um complexo de produção da empresa UKR Spec System, cujos drones já comprovaram sua eficácia em guerras de alta tecnologia. A Ucrânia luta em meio a constantes ataques de mísseis, destruição de infraestruturas e ameaças à produção. E nossos engenheiros criam soluções que nascem diretamente da experiência na linha de frente. Eles aprimoram os sistemas, não com base em pesquisas teóricas, mas sim nos resultados de aplicação reais em combate. Portanto, o início da produção no Reino Unido tem uma profunda lógica estratégica. Não se trata de uma transferência do centro de gravidade da Ucrânia. Trata-se de uma expansão de nossas capacidades conjuntas e da criação de um segundo ciclo de estabilidade que garanta a continuidade da produção. Enquanto ontem todos os nossos parceiros e aliados vieram a Kiev pessoalmente ou gravaram mensagens de apoio, os Estados Unidos, discretamente, alertaram a Ucrânia para não atacar a zona de interesses americanos. Eis o que diz a nossa embaixadora, Stefanishina. Temos ouvido
que os ataques ucranianos a Novorossiysk afetaram alguns dos investimentos americanos que estão sendo realizados através do Cazaquistão. E ouvimos do Departamento de Estado que devemos nos abster de, atacar os interesses americanos e, segundo essa lógica, deveríamos simplesmente depor as armas e nos render, porque com Trump e Putin sendo amigos agora, sempre vamos interferir nos interesses de alguém. É crucial que percebamos que os Estados Unidos não são nossos aliados, nem mesmo parceiros. Portanto, devemos continuar a atacar em toda a Rússia, onde quer que possamos chegar, especialmente porque é impossível para os russos reconstruir instalações militares e industriais ou refinarias de petróleo destruídas hoje devido às sanções. É isso que aproxima a paz, pois o inimigo perde a capacidade de travar guerra. A posição dos Estados Unidos sobre a resolução da Assembleia Geral da ONU para pôr fim à guerra na Ucrânia merece atenção especial. Eles não a apoiaram. Isso gerou duras críticas, inclusive do general Kit Kellogg. Uma votação na ONU sobre uma paz duradoura na Ucrânia e nós nos abstivemos. Vai entender. Não é um acordo comercial, é guerra. A representante adjunta dos Estados Unidos na ONU, Tammy Bruce, respondeu a essa crítica da seguinte forma: nossa opinião é que certos trechos da resolução provavelmente desviarão a atenção das negociações em andamento. Seu comentário se refere à cláusula sobre integridade territorial da Ucrânia. Aparentemente, ela dificulta muito a negociação de território ucraniano. Afinal, como se pode negociar a paz se o texto afirma explicitamente que a soberania e as fronteiras são invioláveis? Isso destrói toda uma estrutura do acordo que Washington está tentando construir pelas costas da Ucrânia. É por isso que a Ucrânia não deve contar com a boa vontade de ninguém, nem esperar por permissão para atacar o inimigo. Nossa estratégia é simples e clara: destruir o potencial militar e industrial da Rússia, minar sua economia e privá-la da capacidade de continuar lutando. Nenhuma refinaria de petróleo, nenhuma fábrica, nenhum porto que trabalhe para a guerra deveria se sentir seguro. Esse é o verdadeiro caminho para a paz. Primeiro-ministro polonês Tusk. Se você perguntar às pessoas hoje sobre o Brexit no Reino Unido, as pesquisas mais recentes são absolutamente claras. 65% dos britânicos votariam a favor da União Europeia hoje. Mais de 80% dos jovens no Reino Unido são favoráveis à possível adesão à União Europeia. O comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, Oleksandr Pivinenko, foi promovido ao posto de major-general, de acordo com o decreto do presidente. Major-general é de general de divisão aqui no Brasil, é 3 estrelas. Acima dele só tem o 4 estrelas, que é o tenente-general. Boris Johnson está dizendo: por que retiramos a adesão da Ucrânia à OTAN da mesa de negociações? Por que não acreditamos que Putin concordaria com um acordo? Mas a ideia de que ele quer um acordo é ilusória. Não recuem antes de Putin, é patético. E assim chegamos ao final de mais esta edição, que esperamos você tenha gostado. Tá? Daqui a pouco eu vou pegar a estrada, estou indo para São Lourenço. E lá em São Lourenço, as notícias vão ser do mesmo tamanho, não tem problema nenhum, não preciso mexer nas notícias. Vou ter que mexer um pouco no formato, né? E aí vai depender do Wi-Fi lá do hotel. Mas de qualquer maneira, isso aí, quanto à notícia, está tranquilo. Apenas, como combinei com o pessoal, principalmente os membros do canal, aquela parte final onde tem a galeria dos abraços e galeria dos membros, nesses 3 dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo já estou voltando para o Rio, então é pouco
Para vocês vai ficar até melhor. Vou tentar fazer vídeos mais curtos, né? Vou tentar fazer vídeos mais curtos e coloco um pouco daquilo que eu vou ver na cidade, mas, logicamente, vou fazer vídeos separados sobre as cidades, porque tem muita gente no canal que não gosta, só quer que fale de Ucrânia, não sei o quê. Quando eu começo a cantar ou falar qualquer outra coisa, tem sempre 2 ou 3 que reclamam. Então eu coloco alguma coisa, porque eu acho que deve ser interessante, principalmente o pessoal da Europa vai gostar de ver as estâncias hidrominerais, mas eu tento fazer vídeo separado por cada dia, digamos assim, de viagem. Ou então, sei lá, faço um para São Lourenço e outro para Caxambu, junto tudo. Aí eu não preciso editar no mesmo dia, posso deixar para filmo lá e deixo para editar quando voltar para o Rio, não sei. A gente continua conversando aí pelos comentários. Gosto muito de conversar com vocês. A cidade que eu escolhi para hoje foi Cambuquira, pedido do Célio de Belo Horizonte. Eu ia para Cambuquira, mas eu explico, vamos ver a explicação. No vídeo de ontem, o Célio Oliveira postou o seguinte comentário. Bom dia, mergulhão e demais participantes. Sou Célio de Belo Horizonte. O canal é ótimo, apoia a Ucrânia e está melhor que o canal X, que também é muito bom, etc. O senhor devia fazer uma correção. Repito, o senhor devia fazer uma correção. A água de Cambuquira é a melhor do Brasil. Talvez a melhor do planeta. Experimente e comente. Bom, como é que eu pego as cidades? Por uma questão de praticidade, eu pego no Wikipédia, que é isso que está na tela. E Cambuquira é tão pobre que só tem 1, 2, 3, 4 fotos. 4 fotos. Então eu tive que ir no Google e sair pesquisando fotos para, pelo menos, mostrar o Parque das Águas. Conheço Cambuquira, eu conheço toda aquela região, conheço muito Minas, eu já disse. Fui a pé do Rio a Diamantina, depois voltei de Diamantina, Ouro Preto, Paraty, então fui a pé de São Lourenço a Paraty. Então eu conheço isso aí tudo. É uma cidade mais longe para nós que estamos no Rio de Janeiro, né? A primeira é São Lourenço, depois vem Caxambu. Aí de Caxambu eu tenho que pegar uma rodovia, que é a mesma que vai para Varginha, Três Corações, e aí chega em Cambuquira. Achei o parque pobre, poucas fontes, apesar de que no Google diz que tem 7 fontes, eu não achei 7 fontes. Mas o problema não foi esse. Até pensamos em ir a Cambuquira dessa vez, porque a gente sempre vai a São Lourenço, Caxambu, São Lourenço, Caxambu. Aí, conversando com a baixinha, vamos a Cambuquira? Vamos. Ela também, nós já tivemos em Cambuquira várias vezes. Primeiro, não encontramos nenhum hotel perto, os hotéis todos longe. Quer dizer, eu teria que pegar carro do hotel para ir até o Parque das Águas, não faz sentido. Eu gosto de ir caminhando e eu estou com problema de coluna. Não posso caminhar grandes distâncias. E segundo, os hotéis muito mais caros. Antigamente eu ficava sempre no Hotel Brasil. Mas Hotel Brasil é o mais caro de todos, apesar de que vale todo... É que eu não sou rico, né? Eu tenho que viver com o dinheiro da aposentadoria, então tenho plano de saúde caro por causa da idade, não posso ficar gastando. Eu gostava Sempre fui no Hotel Brasil, por mais de 30 anos eu ia sempre. Tem 2 piscinas, uma externa e uma interna de água quente, então no inverno é uma delícia. Mas começou a ficar muito caro, eu passei a ir a Caxambu. O Palace de Caxambu é metade do preço, ou 1/3 do preço dos hotéis de São Lourenço. E aí quando eu fui ver em Cambuquira também, muito caro, não justifica. Apesar de que são só 3 dias, não vale a pena, foi isso.
O que eu li em Cambuquira no Google, né, na IA do Google, inteligência artificial, captou lá as informações e disse que Cambuquira é uma tranquila estância mineral no sul de Minas Gerais, a 950 metros de altitude, famosa por suas 7 fontes de água minerais com propriedades terapêuticas concentradas principalmente no Parque das Águas. Com cerca de 12.300 habitantes, a cidade é um refúgio histórico voltado ao turismo, produção de cafés especiais e clima agradável. Pelo que está dizendo aqui, é concentrada no Parque das Águas, sinal que, então, dessas 7 fontes, algumas, como essa que apareceu na foto, ficam fora do Parque das Águas. Então é por isso que eu achei o Parque das Águas pobre. Teria de conhecer mais a cidade. Fica para a próxima vez. Agora já estou com o hotel reservado. Prometo que na próxima vez eu vou para Cambuquira conhecer essas 7 fontes, que eu no Parque das Águas não tem acho que 5. Muito bem. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para ficar sempre atualizado com as novidades, tá? Bom, hoje ainda temos a galeria de membros ao final, que é uma relação nominal de todos os membros do canal, e logo depois a galeria de abraços, que são aqueles que fizeram comentário no vídeo de ontem. Não adianta, no vídeo de hoje, fazer comentário dizendo a cidade e o nome, porque, como combinado, nesses 3 dias que eu estarei viajando, acredito que eu não consiga subir o nome de vocês todos, porque é um arquivo muito pesado, né? E eu não sei como é que é o Wi-Fi do hotel. Então, hoje ainda a gente vê galeria de abraço, galeria de membros, mas sexta, sábado e domingo é o que der para fazer lá do hotel, do Palace Hotel de Caxambu, tá? Um abraço para o Carlos Caldeira e Cid Lopes de Salvador, Bahia, e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã já em terras mineiras.